Ao ouvi-lo, sentia que me puxava pelo topo da minha cabeça. E quanto mais distante do corpo eu ficava, mais nítido era o som. Tinha a impressão de que era um tipo de caminho, uma frequência através da qual você viaja. Lembro-me de ter visto várias coisas no centro cirúrgico quando olhava para baixo. Nunca me senti tão lúcida em toda a minha vida. Metaforicamente falando, era como se eu estivesse sentada no ombro do Dr. Spetzler. Não era como uma visão normal. Era mais viva e mais focada que a visão normal. Havia muita coisa no centro cirúrgico que eu não reconhecia, e muita gente. Lembre-se de que os olhos de Pão estavam vedados com adesivo. Ela estava anestesiada e fisicamente inconsciente. Achava que tinham raspado minha cabeça de um modo muito peculiar. Esperava que fossem raspar todo o meu cabelo, mas não rasparam. Aquela serrinha, uma serra óssea de marca Midas Rex, cujo som eu odiava, parecia uma escova de dentes elétrica. Havia um entalhe nela. Foi a primeira vez que Pão tinha visto a tal serra. Um entalhe no topo onde parecia que ia um cabinho, mas não tinha. A serra tinha lâminas intermutáveis também, mas as lâminas estavam no que parecia ser um estojo. Ouvi a serra ser ligada. Não os vi usá-la na minha cabeça, mas ouvi que estava sendo usado em alguma coisa. Fazia um zumbido meio alto, e de repente fez brrrrrrr. Enquanto o Dr. Spetzler preparava a cirurgia, uma cardiologista procurava a artéria femoral e a veia na virilha direita de Pão. O sangue seria para alimentar a máquina de circulação extracorpórea, mas a médica achou as veias muito finas, fez um comentário a respeito disso, então preparou as veias da virilha esquerda, que eram mais grossas. Prosseguiu Pão. Alguém falou alguma coisa, que minhas veias e artérias eram muito finas. Acho que era uma voz de mulher, da doutora Murray, mas não tenho certeza. Ela era minha cardiologista. Lembro-me de que pensei que deveria ter dito isso a ela. Lembro-me da máquina do coração-pulmões, era a máquina que resfriaria o sangue a 15,5 graus Celsius. Eu não gostava do respirador. Lembro-me de muitas ferramentas e instrumentos que não sabia o que eram. Até aquele momento, aproximadamente 10h50 da manhã, 3h35 após ingressar no centro cirúrgico, a parada cardíaca ainda não havia sido induzida. O coração de Pão iria parar de bater alguns minutos antes do procedimento para a remoção do aneurisma. A parada cardíaca e a cessação da atividade cerebral ocorreram por volta das 11h20. 5 minutos depois o Dr. Spetzler iniciou o espetacular e audacioso procedimento. E foi então que Pão Reynolds, anestesiada, clinicamente morta, com os braços e pernas imobilizados, deixou o centro cirúrgico para aventurar-se no outro lado da vida. Senti-me como se estivesse sendo puxada, mas não contra a minha vontade. Estava indo porque eu queria ir. Eu tenho algumas metáforas para explicar isso. Como o mágico de Oz, sendo levado pelo vórtice de um tornado, mas sem aquele movimento giratório, tipo quando você tem uma vertigem. Você está bem enfocado e tem um lugar para ir. A sensação era como se estivesse subindo por um elevador em alta velocidade. Havia uma sensação, mas não era física. Era como se fosse um túnel, mas não era um túnel. Em determinado ponto no início do vórtice do túnel, senti minha avó me chamar. Mas não a ouvi com meus ouvidos. Era um tipo de audição muito mais nítida do que quando se ouve com os ouvidos. O sentimento era que ela queria que eu fosse até ela, então segui pelo túnel. Estava escuro, mas bem no final havia um pequeno ponto de luz que ia crescendo. A luz era incrivelmente brilhante, como se eu estivesse sentada numa lâmpada acesa. Era tão brilhante que não conseguia ver se havia alguém do outro lado, mas eu sabia que havia gente ali. Então comecei a ver diferentes figuras na luz. Elas eram luz, todas rodeadas de luz. Começaram a tomar forma, e as reconheci. Uma delas era minha avó.
Reconheci muita gente. Meu tio Eugênio estava lá. Também estava minha tia Magie, que na verdade era minha prima. No lado paterno, estava meu avô. Todos estavam especificamente cuidando de mim. Não me permitiam ir mais adiante. Foi-me comunicado, essa é a melhor maneira de colocar, porque eles não falavam como eu estou falando aqui, que se eu penetrasse totalmente na luz algo aconteceria comigo fisicamente. E eles não conseguiriam colocar-me de volta no corpo físico, tipo eu tinha sobrepassado os limites e não conseguiriam reconectar-me. Eles não me deixavam ir a lugar algum ou fazer qualquer coisa. Eu queria penetrar mais na luz, mas ao mesmo tempo queria voltar. Eu tinha filhos para criar. No centro cirúrgico, a destreza do Dr. Spetzler rapidamente removeu o aneurisma, e a máquina cardiopulmonar passou a aquecer o sangue de Pão. E logo os monitores passaram a registrar sinais vitais em seu corpo ainda inconsciente. Mas Pão ainda não havia regressado. Eles, os parentes desencarnados dela, estavam me alimentando. Mas não pela minha boca, como quando se come, mas eles me nutriam com alguma coisa. A única maneira como consigo descrever é que era algo cintilante. Cintilante é a imagem que vejo. Definitivamente me recordo da sensação de estar sendo nutrida, alimentada e fortalecida. Sei que parece engraçado, porque obviamente não era uma coisa física, mas na experiência senti-me fisicamente forte, pronta para qualquer coisa. De repente, por volta de meio-dia, algo grave aconteceu. O eletrocardiógrafo, que até então operava normalmente, passou a registrar atividade cardíaca desorganizada, indicando fibrilação ventricular, ou uma parada cardíaca de verdade. A temperatura do corpo foi rapidamente elevada, mas não resolveu. 2 pás de desfibrilador foram colocadas no peito dela, que lançaram 50 joules de eletricidade no coração. Não funcionou. 100 joules. Nada. Quando os médicos se preparavam para abrir seu peito e massagear o próprio coração, o ritmo cardíaco começou a se normalizar. Pão estava voltando. Minha avó não me trouxe de volta pelo túnel, nem me mandou voltar. Apenas olhou para mim. Eu esperava que fosse com ela, mas foi-me comunicado que ela não iria. Meu tio disse que me acompanharia. Ele me trouxe de volta pelo túnel. Estava tudo bem. Eu queria voltar. Quando cheguei ao fim do túnel vi aquela coisa, meu corpo, eu não queria entrar nele. Estava horrível. Parecia que havia sido atropelado por um trem. Parecia exatamente como estava, morto. Acho que estava coberto, realmente estava. Eu me assustei e não queria olhar para ele. Foi-me comunicado que, para entrar, era como dar um mergulho na piscina. Mas eu não queria, acho que eu estava atrasada ou algo assim, porque ele, o tio, me empurrou. Senti uma repulsa. Mas ao mesmo tempo o corpo me puxava para si. O corpo me puxava e o túnel me empurrava. Foi como se mergulhasse numa piscina de água gelada. Até doeu. A realidade desse reencontro com entes desencarnados descrito por Pan Reynolds e a revisão da vida foi-nos revelado pela doutrina espírita há 160 anos. Na sua reentrada no mundo dos espíritos, o espírito, em EQM ou desencarnado, aí reencontra todos aqueles que conheceu sobre a Terra, e todas as suas existências anteriores se retratam em sua memória com a lembrança de todo o bem e todo o mal que fez. 10. Nas asas do espírito. Maria estava agitada, parecia ter algo importante que precisava falar com alguém. As enfermeiras que passavam pelo seu leito limitavam-se a verificar aspectos de sua saúde física, e, talvez em razão do inglês limitado da lavradora hispânica de meia-idade, não fazia mais esforços além do necessário para saber como ela se sentia fisicamente. Na mudança de turno, a enfermeira que entrou receou que Maria pudesse ter uma recaída e telefonou para Kimberly Clark,
assistente social do hospital que estivera com Maria várias vezes durante os últimos 3 dias, desde os primeiros momentos em que havia sido internada. Maria havia vindo a Seattle visitar alguns amigos, quando sofrera um infarto e fora levada à emergência do Hospital Arborville, naquela cidade, no estado norte-americano de Washington. Maria estava conectada a um monitor cardíaco, com eletrodos instalados em várias partes do corpo, do peito às panturrilhas, quando Kimberly a viu pela primeira vez. E assim permaneceu, portanto, não havia como deixar o leito ou seu quarto, onde continuou até o dia em que recebeu alta. Na manhã do 4º dia depois que Maria dera entrada no hospital, Kimberly tomava café e organizava os afazeres do dia em seu escritório. De repente soou estridentemente o alarme que anuncia a equipe médica de emergência quando alguém sofre uma parada cardiorrespiratória. Como já disse anteriormente, durante a parada cardiorrespiratória, aquela linha no eletrocardiograma ECG, que antes era de picos e vales, que indicam o batimento normal do coração, torna-se uma linha reta horizontal. Nessa condição, o paciente morre se nenhuma providência para reanimá-lo for tomada, tais como massagem cardíaca, choques ou até mesmo injeção de adrenalina, como fizeram em George Ritchie, cuja história consta neste livro. Em virtude da parada cardiorrespiratória, cessa a circulação do sangue e o cérebro deixa de receber oxigênio, iniciando-se assim a morte cerebral. Então, os médicos ou familiares do paciente já podem autorizar a remoção imediata dos órgãos para doação, por exemplo. E nessas condições, segundo a ciência convencional, o paciente é incapaz de pensar, raciocinar, ver, ouvir e, obviamente, gravar qualquer coisa na memória, pois clinicamente está morto. E morto não pode ter consciência de nada. Naquela manhã, a paciente que sofrera parada cardiorrespiratória que estivera nas condições acima descritas era Maria. Já inconsciente, ela imediatamente ficou rodeada de médicos, enfermeiros e um terapeuta encarregado de cuidar da respiração da paciente. Essa equipe de emergência tentava, freneticamente, restabelecer a respiração e o funcionamento normal do coração daquela senhora. Golpearam e massagearam seu peito, introduziram tubos em sua traqueia para levar ar a seus pulmões, conectaram-na a um aparelho portátil para monitorar a atividade cardíaca, etc. Até que, finalmente, o esforço foi recompensado e conseguiram normalizar o funcionamento do coração e, consequentemente, a atividade cerebral. Maria permaneceu inconsciente por algum tempo, porém seu quadro clínico era estável. Kimberly acompanhava o estado da paciente e, 6 horas mais tarde, foi informada de que ela já havia recobrado a consciência e respirava sem necessidade de aparelhos. Mas alguma coisa muito estranha acontecera com Maria durante o período em que estivera próxima da morte, e isso a estava deixando extremamente agitada. Aliás, fora por isso que a enfermeira pedira que Kimberly fosse ver a paciente para tentar acalmá-la, antes que tivesse outro infarto. Assim que viu Kimberly entrar, Maria sentou-se na cama e começou a gesticular freneticamente, passando a falar em seu espanhol nativo, e, apesar de Kimberly conhecer um pouco o idioma, não entendia nada do que Maria estava dizendo. Kimberly teve que sacudi-la pelos ombros para que se acalmasse e voltasse a se deitar. Maria queria contar alguma coisa, mas parecia não encontrar palavras. Kimberly limitou-se a lhe dizer: "Tudo bem, Maria, tudo bem. Respire fundo." Maria levantou o olhar e apontou para um canto do teto. "Eu estava lá em cima e vi tudo o que aconteceu aqui embaixo." "O que exatamente você viu, Maria?" indagou Kimberly, curiosa, mas sem saber a que Maria se referia. "Tudo. Os médicos, as enfermeiras, a correria." Maria deu todos os detalhes, a posição de cada um no quarto, o que cada um estava fazendo e o que conversaram.
Falou da aparelhagem utilizada e sua localização e do papel que saía continuamente do eletrocardiograma. Tudo de forma precisa e correta. Estalando os dedos, Maria acrescentou: de repente estava do lado de fora do hospital, suspensa no ar e olhando para a entrada da sala de emergência. E Maria passou a dar detalhes corretos sobre aquela entrada do hospital. Falou como os veículos que por ali passavam trafegavam no local e como a porta automática se abria e fechava. Apesar da exatidão dessas informações, Kimberly não acreditava no que Maria falava. Sua mente era muito profissional e racional para aceitar essa estranha confabulação. No entanto, sua incredulidade não duraria muito. Apenas até Maria começar a falar de um objeto peculiar, encaixado em um lugar ainda mais peculiar, um velho pé de tênis em um canto do parapeito de uma janela de um quarto no terceiro andar do prédio, 2 andares acima do quarto no qual ela se encontrava, em outra parte do hospital, onde Kimberly sabia que Maria jamais poderia ter estado. O tênis é azul escuro, disse Maria, ainda assustada com o que lhe ocorrera traço, velho e gasto no canto onde vai o dedinho. Uma ponta do cordão está presa sob a sola do calcanhar. Eu estava pairando no ar, do lado de fora do hospital, cara a cara com o tênis. Maria fitava Kimberly, e seu olhar implorava que a assistente social a ajudasse a provar que não estava ficando louca. E Kimberly saiu à procura do tal do tênis na janela. Saindo do quarto, caminhou ao redor de todo o hospital, perscrutando o parapeito de cada janela. Mas tudo o que conseguia ver era a parte inferior dos parapeitos, não a superior, onde estaria alojado o tênis. Seu expediente já havia terminado, e Kimberly pensou em ir embora, mas sua consciência dizia para continuar procurando. Então passou a entrar em cada quarto do terceiro andar de cada ala do hospital. E quando entrou em um quarto na ala oeste, pressionando o rosto contra a vidraça para poder ver o parapeito, seu coração disparou. Agora era ela que quase tinha um infarto. Lá estava o tênis. Kimberly abriu a vidraça e quase se pendurou na janela para conseguir apanhá-lo. Com o tênis nas mãos, olhava-o, estarrecida. Todos os detalhes a que Maria se referira estavam corretos. Era um tênis azul escuro, gasto no canto do dedinho, com uma ponta do cordão grudada na sola do calcanhar. Como dito anteriormente, Maria não havia saído de seu quarto no primeiro andar durante todo o tempo que permanecera no hospital até o momento de sua parada cardíaca, e passara o tempo todo conectada a monitores. Pela descrição exata que dera do tênis e pela posição deste no parapeito, segundo Kimberly Clark, não haveria outra maneira de vê-lo senão de algum ponto do lado de fora, no terceiro andar. As experiências de quase morte, e experiências fora do corpo, têm comprovado repetidamente que todos temos, existindo juntamente com o corpo físico, uma contrapartida imaterial dentro da qual reside nossa verdadeira identidade, o eu que verdadeiramente somos. É a presença desse eu, essa identidade no corpo físico, que nos dá inteligência e nos mantém conscientes. Quando estamos despertos e ativos, essa identidade se acha firmemente unida ao corpo físico, manifestando-se através deste. Daí a impressão de que o corpo físico representa tudo que somos. Porém, dadas as circunstâncias, principalmente durante a EQM ou desdobramento, a pessoa poderá comprovar por si mesma que ela continuará existindo mesmo sem o corpo físico. E nessa nova condição, de posse de um corpo mais sutil, não mais sujeito às leis da gravidade ou ligado à matéria, ela poderá perambular livremente pelo espaço, seja nas dimensões físicas seja nas não físicas. Com todos os seus sentidos intactos, a visão em especial poderá ser uma dádiva. Poderá ver entes queridos que partiram há muito tempo, como viu Paul Reynolds, encontrar um tênis no parapeito de uma janela, como Maria. Ou usá-la para algum propósito mais prático, como encontrar dentadura perdida.
No turno da noite a ambulância trouxe um homem de 44 anos, em coma, para o centro cardiovascular do hospital, começou a relatar a enfermeira de plantão. Pedestres o haviam encontrado no gramado de um parque aproximadamente 1 hora antes. Aplicamos-lhe respiração artificial sem entubá-lo, enquanto lhe fazíamos massagem cardíaca e desfibrilação. Quando fomos entubá-lo, vimos que ele usava dentadura, removia e coloquei em uma gaveta no carrinho. E continuamos com todo aquele processo de reanimação cardiopulmonar. Levamos 1 hora e meia para fazer o ritmo cardíaco e a pressão arterial voltarem ao normal, mas mesmo assim o deixamos no ventilador e entubado, pois ele continuava em coma. Transferimos-lo para UTI a fim de dar continuidade à respiração artificial. Passada mais de 1 semana, reencontrei o paciente pela primeira vez, na ala de recuperação, quando fui lhe levar seu medicamento. E, no instante em que me viu, exclamou: "Ah, essa enfermeira sabe onde está minha dentadura." Vendo minha surpresa, continuou: "Sim, você estava lá quando me trouxeram ao hospital e tirou minha dentadura, depois colocou-a num carrinho cheio de frascos, embaixo havia uma gaveta e você a colocou lá." Impressionada com o relato daquele homem, pois ele se lembrou de que ela havia feito exatamente isso quando ele estava em estado de coma profundo, e enquanto recebia reanimação cardiopulmonar, ela lhe fez outras perguntas e, pelo que o homem respondeu, percebeu que ele estava se vendo sobre a cama, de uma posição elevada, via como as enfermeiras e os médicos se ocupavam de sua reanimação. Além disso, ele descreveu, correta e minuciosamente, a pequena sala onde havia sido reanimado e as pessoas ali presentes. Ele disse também que, enquanto observava a sua situação, temia que parássemos o procedimento de reanimação e ele morresse. E realmente tinha razão, porque não estávamos nada otimistas em razão das precárias condições em que se encontrava quando chegou ao hospital. Contou que tentava desesperadamente, mas em vão, dizer-nos que estava vivo e que deveríamos continuar o procedimento. Essa experiência o impressionou profundamente, e ele disse que agora não tem mais medo de morrer. 4 semanas depois ele deixou o hospital, totalmente recuperado. 2. Para se conseguir ver uma aparição ou um espírito quando estamos no corpo físico, precisamos ter visão psíquica, ou ser médium vidente, como se diz no espiritismo. A frequência vibratória do corpo espiritual ou perispírito é tão sutil que olhos físicos não conseguem percebê-lo. E isso é uma bênção. Nós vivemos imersos no mundo espiritual, como peixes no oceano. Seria impossível viver uma vida sã se conseguíssemos ver esse mundo. Pela visão física conseguimos ver apenas objetos que vibram na frequência material. Mas uma vez libertos da matéria podemos ver o que se passa em ambos os mundos, o físico e o não físico. Mas isso nem sempre pode ser uma dádiva. Uma triste visão. Hilda viajava de carro com a família, na África do Sul, quando sofreram um grave acidente. Hilda e o marido foram arremessados para fora do veículo. Contou Hilda ao Dr. Fontana. Estava fora do corpo quando vi meus filhos saírem do banco traseiro e correrem em direção ao local onde estava meu corpo. Vi-os tentando me socorrer. Vi também meu marido deitado na estrada e quando ele saiu do seu corpo e partiu em direção a uma luz brilhante bem distante. Nesse instante eu sabia que ele tinha morrido. Psiu. Aqui em cima, querida. Lembro-me de sair do corpo, a cabeça primeiro. Contou um paciente do Dr. Maurice Rawlins, e flutuei para um canto próximo ao teto. Minha esposa estava chorando e eu tentava falar para ela olhar para mim lá em cima e ver que eu estava bem. Mas ela não olhava. Ninguém me dava bola. Então meti-me entre os 2 médicos para ver o meu corpo. As roupas estavam queimadas e minha face coberta de pele queimada. Um médico perguntou: "A máquina está nos 400. Então ele colocou no meu peito 2 discos de metal que estavam conectados por fios à máquina.
Eu vi meu corpo saltar e, nesse momento, voltei a ele. A dor era como se tivesse recebido um coice de mula no peito. Esta vida é certamente pior que a outra. Ainda me lembro de cada detalhe. 4. As pessoas que passaram por EQM nos casos que vimos até agora tinham visão perfeita. Porém, dada a perda de consciência característica em casos de EQM, eram incapazes de ver pelos olhos físicos. Contudo, apesar da ausência de visão física, quando fora do corpo durante morte clínica, conseguiam ver, em minuciosos detalhes, o que se passava a seu redor, nos muitos casos comprovados por investigadores do fenômeno. Portanto, se a visão física estava inativa e mesmo assim eram capazes de ver, não era pelos olhos que viam o que diziam ter visto durante o período de inconsciência. Só poderia ser por meio de algum outro mecanismo não relacionado à visão física. Como quase todas as pessoas em AQM diziam perceber que tinham um corpo, será que este poderia ter também algum mecanismo visual? E se tivesse? Se tivesse, seria possível então que deficientes visuais de nascença que porventura passaram por EQM pudessem ver? Quem ponderou essa possibilidade foi o Dr. Kennering, professor de psicologia e pioneiro em investigação de EQM, membro fundador da International Association for Near-Death Studies, IANDS, Associação Internacional para Estudos de Experiência de Quase-Morte. Audaciosamente, pôs-se a testar sua hipótese, e o que encontrou foi surpreendente. 11. Pelos olhos da alma, EQM de deficientes visuais. Era madrugada quando vi que o Mipeg cantou sua última canção em uma boate de Seattle. Saindo à rua, pediu que lhe chamassem um táxi. Esperou em vão por um longo tempo, e decidiu tomar o lotação que a levaria para um lugar movimentado da cidade. Sem trânsito e no silêncio da noite, o motorista corria mais do que deveria. Não tardou muito, perdeu a direção e a perua capotou várias vezes. Vi que foi lançada para fora do veículo e teve graves ferimentos, fratura de crânio, lesões sérias no pescoço, nas costas e em uma das pernas. Vi que não lembra exatamente como o acidente ocorreu, mas lembra-se de algo extremamente inusitado, especialmente para ela. Assim que seu corpo chocou-se com o asfalto rígido, após o impacto que a fez ficar gravemente ferida, vi que flutuou no ar. E lá embaixo viu o corpo que havia deixado e o veículo destroçado. Atônita, sem compreender bem o que lhe ocorria, deu-se conta de que estava em um corpo, que era completo, mas havia uma diferença. Em lugar de ser composto de matéria perecível como aquele que jazia inconsciente e quase morto no solo, esse era leve, maleável e feito de luz, conforme a sua percepção. Logo chegou a ambulância e o corpo de Vicky foi transportado às pressas ao Hospital Arborville, o mesmo hospital que atendeu Maria, onde esta encontrou o tênis na janela. Vicky não se recordou do trajeto que fez do local do acidente ao hospital. Somente recobrou a consciência na sala de emergência do hospital, igualmente em uma posição inusitada. Vicky pairava flutuando perto do teto, e viu seu corpo inerte, magro e longo estendido na cama, e o médico e a enfermeira trabalhando diligentemente para reavivá-lo. Mas, mesmo com o corpo inconsciente, Vicky sentia-se livre, solta e lúcida, com toda a sua capacidade de raciocínio intacta, chegando mesmo a ouvir alguns comentários daqueles que assistiam. O médico estava preocupado, pois parecia que os tímpanos haviam sido seriamente danificados e Vicky poderia perder a audição. "Eu estou bem, doutor", disse Vicky ao médico. Mas este não lhe deu a mínima atenção. "Doutor, não se preocupe comigo, eu estou bem", insistiu, em vão. De repente, sem saber como, Vicky viu-se subindo e atravessando o teto da sala de emergência. Olhou para baixo extasiada. Aquela visão panorâmica do hospital e seus arredores deixava-a muito emocionada. Jamais em sua vida havia visto algo assim.
E veria muito mais. Primeiro foi o ponto de luz no final do túnel escuro no qual acabara de entrar, como se houvesse sido puxada para dentro dele. À medida que viajava em direção ao ponto de luz, a luz se expandia e, quando alcançou, viu que não era apenas uma luz, mas um lugar, um mundo novo e iluminado. Vicky viu a seu redor algo que jamais havia visto antes do acidente devido ao qual seu corpo estava nesse momento inerte e inconsciente naquela cama de hospital. Árvores verdejantes, imensos jardins floridos e gente, muita gente, pessoas que não mais tinham sua morada na Terra. O que pensamos da morte, o que chamamos de perda de um ente querido, nada mais é que uma separação temporária de um espírito que terminou seu trabalho na Terra de outro que precisa ficar mais um pouco. As pessoas que passam por nossas vidas aqui na Terra, aquelas com quem compartilhamos nossas alegrias e nossas tristezas, nossas dores e nossos prazeres, tais como nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, parentes e amigos próximos, são nossos parceiros evolutivos. E vamos reencontrá-los. 5 dessas pessoas se acercaram a Vicky. Primeiro vieram Debbie e Diane, já crescidas, para a surpresa dela. Mas sua surpresa maior foi ver suas antigas amiguinhas de jardim da infância e escola primária vivas e totalmente saudáveis. Não eram mais aquelas 2 crianças deficientes mentais e visuais que conhecera na Terra. Em seguida aproximaram-se o Sr. Zilk e sua esposa, o casal que cuidou de Vicky por muito tempo durante sua infância, e a quem ela havia retribuído com seu amor o carinho que os dois tiveram por ela. Depois veio a avó, o anjo bom que praticamente a criara, desencarnada apenas 2 anos antes do acidente. Acidente este que ora trazia Vicky frente a frente de seres queridos que ela havia julgado mortos, mas que continuavam existindo e estavam ali para lhe dar as boas-vindas ao novo mundo que ela encontraria quando chegasse sua hora de deixar a Terra. O amor e a beleza daquele lugar eram tão impressionantes que Vicky queria ficar lá, não queria mais retornar à Terra, e muito menos aquele corpo que tantas limitações lhe trazia. E nesse momento sentiu a presença de um ser a seu lado. Um ser que irradiava tanto amor e compaixão que agora, mais que nunca, Vicky queria ficar. Vicky não havia falado que queria ficar, havia apenas pensado. E o ser ouviu seu pensamento. Você não pode ficar, Vicky. Ainda não é a sua hora. Mas não quero voltar. Eu quero ficar, retrucou Vicky, em pensamento. Seu trabalho na Terra ainda não está terminado. Você vai ter os filhos que quer ter. E além disso, acrescentou o ser, há 2 lições primordiais que ainda precisa aprender. Você deve aprender a amar e a perdoar. Vicky não contestou. Seu espírito sabia da necessidade de retornar ao corpo físico para aprender essas 2 lições. Mas antes, disse-lhe o ser, deixe-me mostrar-lhe uma coisa. De repente Vicky vê, como espectadora, cada momento de sua vida, desde o dia de seu difícil nascimento até o momento do acidente. Tudo lhe era mostrado, seus acertos e seus erros, suas alegrias e suas mágoas, o bem que fez e que deixou de fazer, as alegrias e as tristezas que causou a outros. E o ser a seu lado via tudo e sentia tudo que Vicky via e sentia. Mas ele não a julgava nem a condenava, apenas comentava, construtivamente, melhor se houvesse sido assim, se tivesse feito isto em vez daquilo etc. Não se culpe, da próxima vez você o fará melhor, não há erros, apenas lições a serem aprendidas, o amor é o único caminho para a verdadeira felicidade. Nesse instante Vicky percebeu em seu íntimo a grande escola que é a Terra. E sentiu um grande desejo de retornar a seu corpo físico. É hora de você voltar, captou ela do ser. Vicky ouviu um ruído assustador, como se houvesse novamente se estatelado contra o solo. Tentou mover-se, mas parecia que a haviam metido em uma espécie pesada armadura de gesso. Tentou abrir os olhos, mas suas pálpebras não obedeciam a seu desejo.
Estavam incrivelmente pesadas. Mesmo que se abrissem, tudo o que vê que seria capaz de ver seria escuridão. Seus órgãos visuais, totalmente danificados, não lhe permitiam ver. Vi que era cega desde o dia em que nasceu para esta vida e jamais havia visto coisa alguma até aquele sublime momento em que conseguira desvencilhar-se dos laços da matéria. Uma vez livre de suas grosseiras limitações, passou a ver com os olhos da alma o mundo que um dia todos veremos, assim que terminarmos nosso trabalho na Terra. Quando nós, espíritos indestrutíveis que somos, mergulhamos na matéria para experimentar a vida na Terra, ficamos sujeitos às condições e limitações do corpo material. Embora não sejamos o corpo físico, estamos extremamente associados a ele, altamente dependentes dele para interagir com a matéria e cumprir nosso trabalho na Terra. Estamos tão apegados à matéria que nos identificamos mais com o corpo que carregamos do que com o espírito que somos e que dá vida ao corpo. Ao corpo pode estar faltando um membro, ou todos os membros, mas o espírito que somos e que o anima está completo, pois não somos o corpo. Os tímpanos podem estar danificados, mas uma vez fora do corpo, em nosso perispírito, ouviremos perfeitamente. Libertos da matéria, comunicaremos. Mesmo que os órgãos vocais do corpo estejam danificados. Os olhos físicos podem não ter visão, mas os olhos da alma estão intactos. Uma vez libertos, veremos, cada um de nós, que a luz eterna da vida brilha para todos. A luz é para todos. Naquela semana, Bray Barros não vinha se sentindo muito bem. A falta de ar, o cansaço, a tosse e a febre, que agora também se fazia presente, vinham-no deixando cada vez mais enfraquecido e debilitado. E, naquela noite, achava que ia morrer. Mas foi de manhã, por volta de 6h37, que sua respiração cessou e seu coração parou de bater. Pouco antes de seu coração parar, Brad começou a sentir seu corpo gelar e se enrijecer, ao mesmo tempo que se sentia em espírito desvencilhando-se lentamente das amarras do corpo físico e subia como uma bolha de sabão em direção ao teto do dormitório que compartilhava com um colega. E logo, Brad, literalmente, não acreditou no que via. Primeiro viu seu companheiro de quarto saindo em busca de socorro, e depois o corpo inerte sobre a cama. Mas suas impressionantes surpresas continuaram. Brad atravessou o teto do quarto do colégio onde estudava e viu-se flutuando no ar e olhou para baixo. Ao mesmo tempo foi tomado por uma sensação de êxtase e incompreensão. Como seria possível aquilo estar acontecendo com ele? Brad viu, pela primeira vez, as ruas que circundavam o campus do colégio. A neve havia caído recentemente e a niveladora havia passado e limpado as ruas, acumulando bancos de neve nos dois lados da calçada. Viu também algo que jamais havia visto antes, um ônibus que fazia sua rota nas redondezas, o parquinho que era a alegria das crianças da vizinhança e o morro que gostava de escalar. E então veio o puxão magnético para cima e Brad foi tirado em um túnel escuro, apertado, viajando em incrível velocidade, até entrar em uma outra dimensão. Quando atingiu o final do túnel, abriu-se à sua frente um vasto campo iluminado, acarpetado por um gramado alto e verdejante, repleto de palmeiras altas e frondosas. Uma trilha cortava um gramado próximo a um palmeiral, e Brad caminhou por ela, respirando o ar mais refrescante que jamais havia respirado, sentindo na pele o toque de uma temperatura absolutamente perfeita, nem frio nem calor, nem seca nem úmida, simplesmente perfeita. Brad sentia-se de regresso ao seu lar. Não sabia como nem porquê, mas a sensação que tinha era de pertencer a esse lugar. Ele não queria mais deixar o local em que estava. Brad sentia-se maravilhado e perplexo ao mesmo tempo com tudo o que via ao seu redor. As imensas palmeiras, o gramado alto e verdejante, a trilha por onde caminhava e seu corpo novo e perfeito. Mas como é possível ver tudo isso? Indagava-se,
extasiado. De uma coisa estava certo: experimentava algo muito além da capacidade dos limitados sentidos do corpo que naquele momento jazia em seu dormitório. A luz. Chamava-lhe a atenção a luz do lugar, a claridade que o cercava. Iluminava a toda parte, e irradiava-se das palmeiras, de seus troncos, de suas folhas gigantescas e do gramado por onde caminhava. Então ouviu música, milhares de vozes cantando em um idioma que desconhecia, ou talvez em tantos idiomas que ele era incapaz de definir um em particular. O gênero musical que ouvia era o chamado Nova Era. Brad caminhou em direção a ela. Instintivamente, começou a cantar também, e sua voz juntou-se àquelas tantas outras. A sensação era divina, como se ele estivesse em uma jornada celestial para se encontrar com Deus. Jamais quero sair daqui, pensou. Em seguida, avistou uma imensa estrutura de pedra, um edifício que parecia pulsar em luz, ou melhor, parecia ser feito de uma luz tão intensa e magistral que ele não resistiu ao desejo de se dirigir até lá. Ele queria penetrar naquela luz. A princípio, teve receio de ser incapaz de suportar tamanha claridade. Temia danificar ainda mais seus olhos. Mas mesmo assim seguiu adiante e logo percebeu que a luz em nada o afetava. Penetrando no edifício, viu-se um túnel. E mais música. Harmoniosa, tão bela, cantada por tantas vozes com tanta intensidade que Brad tinha certeza de que não se tratava de simples música. Não, era mais que isso, muito mais. Era uma oração. Uma oração cantada em louvor ao Criador. Brad queria descobrir de onde vinha essa música. Queria ir à fonte de tão rara e sublime beleza. E pôs-se a caminhar em direção à música. Mas o que ele não sabia é que ainda não era sua hora de atravessá-los para então permanecer no mundo dos espíritos. Um braço grande e forte apareceu em sua frente e impediu que avançasse. À sua frente estava um ser do qual emanava luz, não apenas luz, mas também amor e compaixão. Brad não ouviu sequer uma palavra, mas sabia, intuitivamente, que seu trabalho na Terra ainda não estava terminado. Ele teria que retornar. Mas não queria retornar à música. Ele queria ir à música. Dando um passo à frente, Brad tentou forçar a passagem. E o ser à sua frente deu-lhe um pequeno empurrão, lançando em sua viagem de volta a uma velocidade alucinante em sentido oposto ao que viera. Brad saiu do edifício de luz, passando pelos palmeirais verdejantes, entrando novamente no túnel escuro. Depois, sobrevoou a cidade, atravessando o teto do colégio onde estudava e morava, chegando, finalmente, de volta a seu quarto e a seu corpo. Sobre seu corpo estava alguém que se alegrava por tê-lo trazido de volta à vida, mas Brad não sabia quem era. Ele não conseguia vê-lo. Brad, assim como Vicky, era cego de nascença, e jamais havia visto imagem alguma antes de sua EQM. Quando Jesus e seus discípulos passaram pelo homem cego de nascença, perguntaram-lhe: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou seus pais? E Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O corpo físico que ora possuímos, perfeito ou imperfeito, não é uma recompensa por sermos bons nem punição por sermos maus. É exatamente o que necessitamos para aprender as lições que viemos aqui aprender ou ensinar. Fazendo o melhor que pudermos com o corpo e os recursos que temos, a obra de Deus é manifestada em nós. A deficiência física é uma inconveniência temporária que nos ajuda a progredir espiritualmente se soubermos aceitar e agradecer a oportunidade de estarmos nesta vida, numa nova etapa evolutiva. Ela pode ensinar a nós mesmos e a outros aceitação, amor, paciência, fé, criatividade, perseverança, compaixão, abnegação, virtudes que enriquecem a alma e colocam-nos cada vez mais próximos às esferas divinas que todos um dia alcançaremos.
Aprendemos com Vicky e Brad que a deficiência visual é uma inconveniência imposta pelo corpo físico, que permanece durante a vida terrena, mas quando esta se finda ela será curada. E Debbie corrobora que essa deficiência é do corpo, não da alma. Lá doce, lá. Debbie também era deficiente visual desde que nasceu. A única diferença era que ela conseguia distinguir a claridade da escuridão. Debbie teve duas EQs. Em uma delas, recuperava-se de gravíssimas queimaduras que a mantiveram hospitalizada por 2 meses. Debilitada por dolorosos ferimentos, enquanto escovava os dentes em uma tarde de domingo de Páscoa, Debbie sentiu que estava desfalecendo. Perdeu a consciência, desmaiou e caiu. Mas como poderia ter perdido a consciência diante da grandeza dos fenômenos que começava a vivenciar, enquanto seu corpo físico e cego jazia inerte no chão? Primeiro foi a luz, com cores indescritíveis, que a engolfou. Debbie, que jamais havia visto cores antes, maravilhava-se. E via mais. Ao mesmo tempo que via a luz e suas indefiníveis cores, via o cômodo onde estava. Via no chão seu corpo físico inconsciente, via sua mãe, desesperada, sobre ela, chamando-a para despertá-la. Ah, a sua mãe! Uma mulher de cabelos grisalhos, de baixa estatura, vestida com um roupão negro. Era a primeira vez em sua vida que Debbie via a mulher que a dera à luz. Pela primeira vez em sua vida, Debbie via seu próprio corpo. Seu corpo era magro, assim como seu rosto. Seus cabelos eram castanhos, já com alguns fios grisalhos. Mas mesmo assim notou que não tinha rugas na face, ainda era jovem. Alguém apareceu a seu lado, um ser cuja simples presença dava-lhe conforto e paz. E Debbie deixou o recinto onde estava. De repente viu-se cruzando uma ponte. Do outro lado da ponte, um grupo de pessoas se aglomerava. Entre elas estava sua avó, a quem Debbie não chegou a conhecer. A avó aproximou-se da neta e apresentou-se. Apresentou também seus amigos e alguns parentes distantes seus. Debbie ouviu uma voz feminina que lhe soava familiar. Olá, Debbie. Foi uma grata e inesperada surpresa. Era uma jovem que Debbie conhecera mas que jamais havia visto antes, sua amiga Darlene, desencarnada havia algum tempo. Em vida, Darlene era gordinha devido a um problema na tireoide, mas agora via-se esbelta e saudável. Em seguida, Debbie viu-se diante de um ser grandioso, cuja energia era tão intensa e cheia de amor que sentia como se estivesse na presença de Deus. E pediu para ficar com ele. Mas, em lugar de lhe responder, o ser falou-lhe de seu futuro, com quem iria se casar, que teria uma linda menina e que se tornaria professora. Seu futuro era belo, mas mesmo assim Debbie protestou. Não quero voltar. Por favor, deixe-me ficar. Não quero sair deste lugar. E por que Debbie não queria voltar? Porque queria poder enxergar. A visão a enchia de alegria e por isso ela queria continuar a ver. Ela sabia que, ao retornar ao corpo físico, deixaria de enxergar. Mas ela precisava voltar, pois era necessário que continuasse sua vida na Terra, até que seu tempo se completasse. E Debbie voltou e tudo aconteceu como fora previsto pelo ser que a amparara e lhe mostrara seu futuro. O homem era o mesmo a quem o ser se referira e tiveram uma linda filhinha. 4. O Dr. Kennering, auxiliado por várias organizações de apoio a deficientes visuais, identificou 21 pessoas que tinham passado por EQMVQMPEG e Barros, cujas experiências acabamos de conhecer, nasceram cegos. Debbie nasceu com visão, mas, sendo prematura, fora colocada na incubadora e perdera a visão por receber oxigênio em excesso. Alguns perderam a visão na infância, outros tinham a visão extremamente limitada, conseguindo apenas distinguir a claridade e a escuridão. Dos 21 deficientes visuais investigados, 15 enxergaram imagens, 3 não souberam dizer se tiveram visão normal quando estavam fora do corpo.
Apenas 3 disseram que nada viram. 5. Vimos aqui o relato de apenas 3 deficientes visuais que tiveram visão durante a EQM Vicky, Brad e Debbie. E o que viram e sentiram os outros 12 investigados pelo Dr. Ring. Basicamente o mesmo que estes 3. Na verdade, suas experiências foram similares às de milhões de pessoas que passaram por EQM ao redor do mundo. Primeiro, a sensação de estar saindo do corpo, vendo o corpo físico inerte, deixando o local onde o corpo estava, chegando ao mundo espiritual, reencontrando entes queridos e amigos desencarnados, encontrando-se com o ser de luz, etc. Renomado psicólogo e filósofo norte-americano do século XIX, professor da Universidade de Harvard, William James era um ativo investigador da imortalidade. Dizia ele que para comprovar que nem todos os corvos são pretos basta encontrar um corvo branco. Na ciência, um corvo branco destrói a teoria de que todos os corvos são pretos. Para comprovar que o corpo espiritual possui visão perfeita e que, de fato, todos nós continuaremos a enxergar e viver quando deixarmos o corpo físico, o Dr. Kenneth Ring encontrou 15 corvos brancos, número bem maior que 1. A razão de existir. Nossa existência tem um propósito, mesmo que às vezes o oposto pareça ser verdade. 2000 anos atrás Jesus falou qual é o nosso propósito: sede perfeitos, assim como nosso Pai que está no céu é perfeito. Não é uma tarefa fácil, para dizer o mínimo. Sabendo disso, Deus nos deu a eternidade para alcançá-la, bastante tempo para trabalhar. Contudo, é esperado que cada nós, em cada fase de nossa eterna existência, avance, mesmo que seja apenas um pouco. Às vezes somos negligentes. Empenhemo-nos em fazer coisas que deveríamos evitar, em lugar de fazer coisas que nos ajudam a evoluir. Então estagnamos. Ou, ainda pior, podemos ter comportamentos prejudiciais, causando danos não apenas a nós mesmos, mas também àqueles com quem compartilhamos nossa vida e que nos estimam. Mas é para diante que precisamos prosseguir. Essa é uma lei divina a ser obedecida. E, quando nos desviamos muito do caminho do progresso, a vida encontra uma maneira de despertar-nos de nossa sonolência evolutiva. Se você tem ou teve filhos adolescentes, ou é um adolescente você sabe muito bem a dificuldade que é despertá-los todas as manhãs para irem à escola. Às vezes é preciso sacudi-los vigorosamente ou arrancá-los da cama na marra. Podemos até perder a paciência, esbravejar e prometer castigos se repetirem de ano. Fazemos tudo isso porque os amamos, não pelo oposto. Se não os amássemos, não perderíamos nosso tempo e energia com todo esse sacrifício. É por amar-nos assim que Deus também arruma suas maneiras de sacudir-nos quando dormimos demais e estamos indo mal na grande escola da vida que é a Terra. A EQM é uma dessas maneiras, uma poderosa sacudida que pode dar uma reviravolta na vida da pessoa. Até agora, as EQMs que vimos foram cheias de luzes radiantes e inefáveis belezas. Tão maravilhosas que, chegando ao mundo espiritual, a pessoa em EQM não queria voltar à vida na Terra, mesmo que antes da experiência tivesse muito medo de morrer. Mas nem todas as EQMs são assim gloriosas. Para aqueles que estão indo mal na escola da vida e que se desviam muito do caminho correto, a mensagem é tenebrosa. Mesmo que a vida para eles não tenha sido muito agradável por aqui, transformar-se em paraíso em comparação com o que encontram quando chegam do outro lado. Ficar lá, nem pensar. Querem voltar, voando. Nós estamos nesta vida para aprender, e aprender nós vamos. Há duas maneiras para isso, sem dor e com dor. Como em nossa jornada evolutiva já atingimos um nível de consciência que nos mostra que sofrer não é nada agradável, deveríamos fazer um tremendo esforço para aprender sem dor, a não ser que tenhamos alguma propensão ao masoquismo. Mesmo que já tenhamos atingido esse nível de consciência que nos mostra que há uma maneira mais fácil de aprender, aparentemente nem todos estão cientes disso.
Muitos ainda preferem aprender pela via dolorosa. E estes podem ser nossos mestres. Vamos ver agora o que aqueles que aprenderam pela dor podem nos ensinar, para não cometermos os mesmos erros. 12. Um gostinho amargo do nada. Já deleitava-se com os prazeres da vida agitada, jogar nos cassinos de Las Vegas, onde residia, sair com os amigos, beber, drogar-se. Em uma dessas baladas, Jair acredita que um de seus amigos de farra colocou, sem ele perceber, drogas em sua bebida. E foi então, para seu susto e sua sorte, que já experimentou o gostinho amargo do além. Saí do corpo e mergulhei na escuridão, contou o jornalista de 38 anos de idade. Experimentava a eternidade em um terrível vazio, a dor era insuportável. Não era uma dor física, mas psicológica, emocional e espiritual. Uma dor que jamais esquecerei. Agora eu compreendo o significado do inferno. Sei por que eu estive lá. É a ausência de tudo, de amor, de emoções traço. É um vazio absoluto e terrível. Desci nesse lugar e tinha certeza de que não sairia mais de lá. Em certo ponto dessa horrível viagem, recapitulei minha vida. Foi tudo muito rápido, mas sentia que era meu julgamento. Clamei o nome de Deus e foi pelo poder de sua misericórdia que consegui voltar. Foi tudo muito intenso. Eu acredito que Deus tem controle de tudo que ocorre em nossas vidas. Compreendi essa experiência como sendo um aviso. Você vai acabar aqui se continuar vivendo como está. Não importa quão ruim esteja a vida na terra, não dá para comparar com a vida nas trevas. A morte é bem pior que a vida se não dermos uma ajuda a Deus, para que Ele possa nos ajudar. Tenho certeza que o que passei foi uma bênção disfarçada. Deixei as drogas, mudei-me para a Flórida e fui estudar religião. Antes, minha atitude a respeito da morte era casual, mas agora tenho medo. A vida na Terra é muito breve, mas a eternidade é muito longa. Sim, tive um aviso. Deus permitiu-me voltar, deu-me uma segunda oportunidade para que modificasse meu comportamento. O medo das trevas após a morte levou-me a dedicar-me aos estudos das Escrituras Sagradas. A experiência que vivi nos mostra o que todo mundo deve saber: nossa vida não termina com a morte. Não temo fogo. Pessoas em EQM que sentiam dores antes de deixar o corpo físico relatam que a dor desaparece quando estão no corpo espiritual. Acabamos de ver já dizendo que a dor que ele sentia não era física. Ele não disse ter ido ao inferno tradicional do fundamentalismo cristão, mas, mesmo que tivesse ido, tampouco sentiria dor física. Vou dizer o porquê. Sendo imperecível, o perispírito não possui e não requer em sua anatomia indestrutível um sistema nervoso como o que o corpo físico necessita. Portanto, não possui nociceptores, células nervosas que nos avisam através da dor física que sofremos algum ferimento e nos ajudam a proteger-nos de perigos físicos potenciais, tais como fogo. A dor física, um mecanismo de resposta do corpo físico, é uma função biológica que nos ajuda a preservar a integridade do corpo físico enquanto experimentamos a vida no plano material. Como o perispírito é uma entidade não física, inquebrantável e desprovido de nociceptores, ele não sente dor. Contudo, pior que a dor física é a dor da culpa e do remorso. Não existe medicamento para aliviá-la a não ser a correção dos erros que a causaram. E se não for curada, ela nos infernizará, tanto nesta vida como na próxima. Posto que na morte física despojamos apenas o corpo, as lembranças do que fomos e de tudo que fizemos virão conosco, adocicando ou azedando nossa existência, conforme o modo como vivemos nossa vida na terra. Nós nos levamos conosco aonde quer que vamos, tanto nesta vida como na outra. Não há como escapar dessa realidade. Mude sua vida, ou senti uma dor terrível no abdômen devido a uma inflamação no pâncreas. Davam-me medicamentos para elevar minha pressão arterial, que estava caindo,
Minha consciência desvanecia-se. Lembro-me de que tentavam me reanimar. De repente estava em um longo túnel. Eu estava flutuando e me movimentando muito rapidamente. O túnel parecia ser subterrâneo, talvez fosse uma caverna. Os sons que ouvi eram horríveis. O odor, putrefato. Tudo parecia ocorrer